Bom dia, meninos. Espero que estejam bem. O professor está bem e feliz agora que estou em vossa frente. Vamos trabalhar com a aula de revisão. Neste caso, vamos rever a umidade relativa. E vamos resolver uma série de exercícios relacionados com a umidade relativa. Só para recordar, a umidade relativa, não é? A umidade relativa é representada assim: umidade relativa. Então, nós, para podermos calcular a umidade relativa, primeiro temos que ter um problema. Neste caso, temos um problema que diz o seguinte: imaginas que num dado volume de ar, a umidade absoluta seja de 40 gramas e o ponto de saturação seja de 80 gramas. Qual seria a umidade relativa? Estamos perante um problema. Como é que nós vamos resolver este problema? Meus queridos, é simples. Primeiro, nós temos que apresentar dados. Onde vamos ter umidade absoluta, que é igual a 40 gramas. Depois temos o ponto de saturação, que é o mesmo que falar da quantidade de ponto de saturação, é o mesmo que falar da quantidade de vapor de água para condensar esse ar. Neste caso, o ponto de saturação é de 80 gramas. E o que nós pretendemos calcular é a umidade relativa. Depois de extrair os dados, apresentamos a fórmula. Apresentamos a fórmula, onde temos umidade relativa igual a umidade absoluta sobre ponto de saturação, e isto a multiplicar por 100%. Depois de apresentar a fórmula, apenas substituir os dados pelos respectivos valores. Neste caso, umidade absoluta, 40 gramas. Sobre ponto de saturação, 80 gramas, a multiplicar por 100%. Aqui vamos usar o processo de simplificação, segundo a matemática. Grama com grama. São grandezas da mesma natureza. Então, simplificamos, ou seja, cortamos. Então, ficamos com 40 a dividir por 80. Isto dá 0,5. 0,5 é o resultado desta divisão. Multiplicar por 100%. 0,5 vezes 100% é igual a 50%. Logo, temos a umidade relativa igual a 50%. Depois de termos o resultado, temos que dar a resposta. Logo, a umidade relativa é de 50%. Repito mais uma vez.
Para nós resolvermos problemas desta natureza, primeiro temos que fazer a apresentação de dados. Ou seja, primeiro tem que se extrair os dados. Umidade absoluta, ponto de saturação, e o que nós pretendemos calcular é a umidade relativa. Depois de extrair os dados, apresentamos a fórmula. Umidade relativa igual a umidade absoluta sobre o ponto de saturação a multiplicar por 100. Então, uma vez tendo a fórmula, também é só a questão de substituir os dados. E aqui ocorre o processo de simplificação. E assim temos o resultado. Ok. Conforme vem, os cálculos são simples. São muito simples. Basta recordar apenas as regras da divisão, que dizem que quando se divide a mesma grandeza, ela anula-se. Como neste caso, dividimos gramas por gramas e assim anulamos a grandeza na resolução. Como é que se anula? Anula-se usando o processo de simplificação. São grandezas iguais, então simplificamos, ou seja, cortamos. É assim que se resolve problemas desta natureza. Então, de seguida, aí na vossa ficha, tem uma série de exercícios, não é? Tem uma série de exercícios. O que vocês devem fazer é repetir apenas este exemplo. Os restantes exercícios vamos resolver em conjunto na aula. Assim sendo, agradeço a vossa atenção. Espero ter sido útil. Até a próxima aula. Não se esqueçam, ficar em casa é melhor. Tchau, tchau.